Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feliz vida eterna, filhos de Al, e feliz existência a toda a criação de Al. Amados irmãos, eu venho compartilhar neste vídeo, áudio estudo, e eu vou trazer aos irmãos, mais de 15 passagens nas escrituras e muitas outras informações históricas correlatas ao ato de acender vela aos mortos e a origem deste dia definados. Bom, primeiramente eu peço aos amados irmãos que entremos em oração e clamemos a Ial, invocando o seu nome, o mais puro e profundo sentimento de amor que existe dentro de nós, no nosso íntimo. Clamemos a Ial que nos abençoe com o discernimento pelo seu Espírito Santo, o seu Ruach Kadosh, e que nós possamos ter um livre-arbítrio inspirado pela vontade e pelo amor de Al em todas as nossas decisões, atitudes, palavras, gestos, compartilhamentos de instrução que provenha das Escrituras Sagradas, que sejam assim, como é a inspiração do Papai do Céu Ial, em nome de Yahshua, o Mashiach. Oremos. Ó Ial, Altíssimo Pai do Céu, Ial, soberano e eterno, Criador de tudo e de todos, a Ti, benevolente Pai amado, nós Te adoramos, nós Te amamos, nós glorificamos o Teu eterno e santo nome para todo sempre. Reclamamos a Tua bênção, ó Ial, em nos dar o discernimento em espírito e em verdade, segundo a Tua vontade, segundo o Teu amor. E clamamos e oramos, ó Ial, em nome de Yahshua, o Mashiach. Aleluia, glória a Ial. Que assim seja. Amados irmãos, por uma tradição católica, disse-se, iniciada a partir do ano de 732, na nossa era, o Papa Gregório III autorizou os padres a realizar missas em memória dos falecidos. E outros dizem que veio mesmo do catolicismo. A festa de todos os santos foi instituída no ano 835 da nossa era pelo Papa Gregório IV, como forma de lembrar e honrar os fiéis católicos que já tinham partido, mas que nunca eram lembrados nas festividades e no calendário da Igreja Católica. Outros já dizem que se iniciou em 998 da nossa era, introduzida pelos católicos pelo dito Santo Odilon, ou Odílio, abade do mosteiro beneditino de Cluny, na França, contrariando bases das Escrituras Sagradas. Veja bem, irmãos, exemplo, Hebreus 9:27 e outros também. Nós vamos abaixo passar. Ele, Odilon, ou Odílio, abade, determinou que os monges ali rezassem por todos os mortos, religiosos ou não religiosos, conhecidos ou não conhecidos, por desconhecidos e de todos os lugares e de todos os tempos. Daí se iniciou a tradição de rezar ou orar por mortos. Para eu, irmão paterno, isso é só mais um paganismo incorporado ao cristianismo pelo catolicismo, como sempre fez em várias, até o nosso Salvador trocaram. Então, e por que não dizer comércio também?
Haja vista que o quase total monopólio de produção de velas naquela época ser dos próprios monges e padres e obreiros católicos. Aí, ó. Após mais ou menos 4 séculos, na Baixa Idade Média, por volta do século X, entre o século X e o século XV, a prática de orações pelas almas dos mortos eram populares na Europa, ficando conhecida pela alcunha de Dia de Todas as Almas. Assim, o Vaticano adotaria o dia 2 de novembro como o Dia de Finados, ou Dia dos Mortos, para a Igreja Católica, e assim influenciando muitos povos e religiões a acender velas para os mortos. Uns padres dizem ser para iluminar o caminho dos mortos para sair do purgatório. Outros padres dizem para trazer luz do Jesus Cristo para perto. E outros dizem para o espírito do Jesus estar ali presente. Cada um, viu? No Brasil, este costume de rezar pelos mortos nesse dia veio através dos missionários católicos portugueses. Velas são acesas aos altares domésticos, nas igrejas, nos cemitérios. Tantos lugares são visitados, os locais onde se vê uma cruz nas beiras de estradas e os túmulos são decorados com milhares de velas, pois ali estão o local da morte ou morto sepultado, e que são acesas e ofertas de flores e oferendas às vezes também. Tem espíritas que dizem não ser bom acender velas para os mortos em casa, pois o espírito ou a alma fica ali e até acabar a vela, e que veio pela vela sem querer estar ali, contra a sua vontade. Então o espírito fica ali, e muitas almas não queriam estar ali, e dizem que de cada 10 mortos, 8 ficam por aqui presos a alguma coisa. Cada crença, hein? Nós sabemos que Iaucha foi claro: deixem os mortos aos mortos, e que na antiga aliança disse Iau também a proibição de consulta aos necromantes ou consultar os mortos. Vou ler uma passagem aqui aos amados. Quando entrares na terra que o Eterno, teu Criador, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem consultem os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Eterno Iau. Deuteronômio 18, de 9 a 12. Leem lá, irmãos. Outra passagem que me veio é de Lucas 20, 38. Iau não é Iau de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Aleluia. Glória a Iau. Iaucha é a luz que revela o caminho até Iau. Na antiguidade hebraica, irmãos, o Torá, o livro da lei, era chamado de, também, o caminho até Iau. Estudar as escrituras sagradas é buscar luz interior e é como acender uma vela no escuro. A luz da vela nos permite ver e conhecer mais e mais o que está próximo e antes estava oculto para a nossa visão e compreensão. Iaucha e os discípulos apenas usavam velas apenas para iluminação, onde estava escuro, e nunca para orar ou para mortos. Devemos ser luz no mundo
sendo imitadores do nosso Salvador e Mestre Yahshua, e não de doutrinas de homens, acendendo velas e incensos como exemplo de maior abominação na terra que Yahweh, Criador, Pai Eterno, mostrou a Ezequiel dentro do templo e no portão, em Ezequiel, capítulo 8, versículo de 11 a 18, que a fumaça subia debaixo de seu nariz. Aos amados irmãos que querem saber mais sobre os mortos, vejam o que Yahshua nos ensinou. Leiam em Lucas 16, versículo 19 a 31, e Mateus, capítulo 7, versículo de 13 a 14, e Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Deixem os mortos aos mortos. Referindo-se a segui-lo, ao invés de preocupar-se com os mortos. Leiam em Mateus 8, versículo 18 a 22, e em Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. E em Levítico, capítulo 24, versículo de 3 a 4, a luz representava uma maneira como Yahweh ilumina a vida dos seus, revelando as coisas escondidas, e conhece as intenções do coração dos seus. O poder de Yahweh faz luz e fogo e glória onde quer que seja, como exemplo em Gênesis 3:24, de uma espada flamejante. O poder não estava nas velas, mas sim está em Yahweh, o Criador da luz, e também Criador do oxigênio e das condições para a vela queimar e trazer a luz. De certa forma, amados irmãos, para se ter luz da vela, deve-se queimar o pavio. Permita-se que vai-se o pavio e a parafina e venha a luz. Quase toda chama de luz dentro de nós só pode ser acesa queimando-se um velho pavio, deixando-se para trás algo e acolher a luz, na verdade revelada. Nas Escrituras não vi proibição em acender velas, com exceção de se acender para feitiçaria e para idolatria, que daí sim é pecado perante o Criador, Pai Eterno Yahweh, que tudo vê e tudo sonda. Se Yahshua, o nosso Messias, disse: deixe os mortos para os mortos, sabe-se que devamos viver para os vivos, para os mortos, que pelas Escrituras mortos são os que não querem e nem aceitaram o Pai nosso que está no céu como Pai Eterno. Os vivos são todos os que já estão amando ao Yahweh, Criador, Pai Eterno. E os vivos que ainda podem olhar para o Criador e o reconhecer como Pai Eterno. Os que dormem são os que morreram carnalmente, mas com Yahweh e Yahshua. E os mortos, sem Yahweh e sem Yahshua, morreram para a eternidade. Sendo assim, amados, como afirma em Lucas 20:38, são obras infrutíferas acender velas aos que dormem, e aos mortos, podendo até ser obras malignas e abomináveis. Amados irmãos, com amor fraternal, concluo assim: as Escrituras nos dão bases sólidas que não devemos consultar, ou venerar, ou acender, ou queimar velas, ou incensos, ou sacrifícios, ou ofertas, ou oferendas, ou oração por mortos, ou por deuses, seja qual for a intenção. Não se deve acender vela com intenção ou fé, pois a vela acesa com intenção representa uma fé em algo ou alguém que não é igual. Sempre devemos nós mesmos ser luz no mundo e sal na terra. Aleluia. E se acender uma vela ou velas, que seja apenas para iluminar o local e não para interceder ou venerar ou idolatrar
ou fazer feitiçarias, ou coisas desse tipo, abomináveis ao Criador do céu e da terra, de tudo e de todos, Yahweh dos exércitos. Pois não é a vela que tem poder, mas sim a oração em amor do justo, pelos irmãos, pelos vivos e até pelos inimigos. A oração feita por amor de um coração que ama acima de tudo e acima de todos e ao Pai Criador. Essas são as orações ouvidas e atendidas pelo Pai. Orações por amor, em amor. Não é o ato de acender vela que traz anjo para perto de nós. As Escrituras diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que os anjos são enviados a servir os de Yahweh pela vontade de Yahweh. Se fosse pelo objeto vela em si mesma, como faria para orar ao Pai Eterno quem não tem uma vela? Eu, hein? Alguém sabe um relato nas Escrituras de Yahshua acender uma vela? Ou os discípulos de Yahshua acender uma vela? Ou Yahweh pedir para acender uma vela para ele? Eu, hein? Irmãos, amados, fica aí as passagens aos amados irmãos. Eu vou estar colocando na descrição todas as passagens citadas, os links a algumas fontes. E que Papai do Céu e Yahweh abençoe a todos os amados irmãos, ouvintes, a toda a criação de Yahweh. Em nome de Yahshua, o Mashiach. Grande abraço do irmão paterno.